Nunca houve um momento tão propício para uma ação jurídica massiva contra o bolsonarismo do que agora. Isso porque o movimento também nunca esteve tão enfraquecido como está no momento. Vários bolsonaristas foram presos, Bolsonaro passa por uma crise no matrimônio, está enfraquecido porque fica em silêncio e vai ter que fugir para os Estados Unidos, deixando seus apoiadores completamente sem rumo. E as ações jurídicas não podem esperar até a posse do Lula. Elas precisam ser tomadas agora contra o bolsonarismo, porque sim, a segurança de Lula está em risco. Você concorda que o bolsonarismo passa pelo seu momento de maior fraqueza? Você acha que a segurança de Lula está em risco e que o momento é agora de agirmos contra o bolsonarismo? Deixe o seu like se você quer que a justiça tome ações contra essas pessoas e se inscreva no canal. E se vocês acham que eu estou exagerando com o meu temor a respeito do Lula, não, eu não estou. Porque o site Metrópolis trouxe uma informação que é de deixar qualquer um de cabelo em pé. E por isso que as ações precisam ser tomadas agora. Segundo as informações do site Metrópolis, os bolsonaristas que estão ali acampados em frente ao QG do Exército em Brasília foram buscar treinamentos para a utilização de equipamentos de longa distância e de alta precisão, ou seja, snipers. Por que essas pessoas estão buscando esse tipo de treinamento? Não faz muito sentido se for pensar em defesa pessoal. Não é. Eles estão buscando esse tipo de treinamento para atentarem no dia da posse contra o Lula. E é por isso que a equipe que está organizando a posse do Lula está planejando que o Lula faça um cortejo em carro blindado. É muito sério o que está acontecendo. Vocês viram o link aqui no card que aquele bolsonarista que foi detido na véspera do Natal estava com armamento super pesado e estava pensando em distribuir armas para o pessoal ali no QG. Mais pessoas podem ter a mesma atitude ou o mesmo pensamento daquele bolsonarista preso. E quem está passando treinamento para essas pessoas? Integrantes do Exército, das Forças Armadas? Por isso que eu estou falando para você, o momento de atacá-los juridicamente é agora. E Lula sim tem um risco, como vocês sabem. E nós já falamos aqui. Pelo fato só da equipe cogitar o uso de blindado, mostra que há um risco sério. Fora que o GSI não é confiável. O Gabinete de Segurança Institucional paira uma desconfiança sobre ele. Porque segundo as informações que nós temos, e eu já estou falando para vocês há muito tempo aqui no canal, a equipe de transição que está organizando a cerimônia de posse do Lula, junto com a Polícia Federal, estão com receio das informações que estão sendo passadas pelo GSI, com algumas negligências, e que o GSI pode estar vazando informações da cerimônia de posse de Lula para os manifestantes bolsonaristas. Então, a atitude jurídica precisa ser tomada o quanto antes para evitarmos uma tragédia. E o momento mais adequado é agora, porque os pilares bolsonaristas começaram a cair. Primeiro nós vimos as prisões de 2 parlamentares bolsonaristas e ontem a prisão de 2 influenciadores bolsonaristas, o Oswaldo Eustáquio e o outro lá, o dono do canal Hipócritas. Fiz o comentário, o link aqui no card. Fora que o Bolsonaro, ele deu guarida para o Oswaldo Eustáquio porque ele refugiou o Oswaldo Eustáquio dentro do Palácio da Alvorada. Ele acobertou o Oswaldo Eustáquio. Fora que o Bolsonaro está muito enfraquecido por conta da crise que ele está tendo no casamento com a Michelle Bolsonaro. Também expliquei todos os detalhes, link aqui no card, e ele vai ter que fugir para os Estados Unidos. Amanhã, dia 28 de dezembro, Bolsonaro está fugindo para os Estados Unidos. Resta saber se ele vai ou não com a Michelle, por conta de toda a crise no matrimônio. E vocês sabem também dessa fuga do Bolsonaro, já comentei, link aqui no card. Então, sem Bolsonaro, com a briga na Michelle, com os influenciadores presos, nós começamos a ver uma desarticulação do bolsonarismo. O bolsonarismo tá andando que nem barata tonta. Então esse é o momento da justiça brasileira atuar, prender as pessoas que tem que prender, acabar logo com aquele acampamento em Brasília. Nós vamos tirar, como o Ibanez Rocha tá falando, não, nós vamos tirar desmontar o acampamento aos poucos. Não pode ser aos poucos, tem que ser imediatamente. Aquele movimento precisa ser dissipado imediatamente, já passou da hora, 50 dias, mais até, quase 2 meses, os caras estão acampados lá. Por que a polícia do Distrito Federal não tomou nenhuma atitude? Tem que ter tomado, já era para ter tomado. E o Flávio Dino falou, em entrevista ao Globo News, que ações pesadas serão tomadas contra os bolsonaristas. É prevista uma ação conjunta nas primeiras horas do dia 1º de janeiro, uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a Constituição, o mandato do Bolsonaro ele termina no dia 31 de dezembro de 2022.
Ou seja, não precisamos esperar posse de Lula, nem nada do tipo para que Bolsonaro não seja mais o presidente da República. O Bolsonaro já não terá mais os seus poderes como presidente no dia 31. Lula já é o presidente da República à 00:01 do dia 1º de janeiro de 2023. Então já podemos agir contra os bolsonaristas logo de cara. E não há necessidade de esperar. Não podemos esperar pela posse do Lula para que esse movimento seja totalmente dissipado. Na sua opinião, nós devemos esperar Lula ou agir o mais rápido possível? Ah, mas não tem tempo. Tem sim tempo. Nós temos mais 4, 5 dias. Há tempo hábil, ainda mais que o Bolsonaro vai fugir do país. E não somente ações precisam ser tomadas contra os bolsonaristas manifestantes, porque nós temos informações também no site Metrópolis que uma parte da Polícia Federal está acobertando os manifestantes bolsonaristas. Estão ocultando informações, estão agindo com vistas grossas para não punir os bolsonaristas e, mais ainda, estão atuando para não transmitir as informações para a equipe de transição do Lula e para outros órgãos e para outras autoridades. Então, assim que Lula assumir, é muito importante que seja aberta uma sindicância, seja aberto processos administrativos contra os servidores da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e de outras instituições da República para que eles sejam desligados e exonerados imediatamente. Nós precisamos passar por uma desbolsonarização das nossas instituições, principalmente das instituições de segurança. Essa palhaçada precisa acabar. Se eles vão agir de modo ideológico, eles podem agir nas redes sociais, nas famílias, onde eles quiserem, mas não no exercício da profissão. Porque enquanto essas pessoas estão agindo bolsonarizadas no desempenho de suas funções, elas estão colocando a vida das pessoas em risco. Se o atentado do último dia 24 do bolsonarista que queria explodir, que queria danificar a subestação em Taguatinga, e porque ele colocou um explosivo dentro do caminhão tanque. Se o ato tivesse dado certo, pessoas teriam se ferido. Como aconteceu, como nós vimos o que aconteceu, o estado de caos em Brasília, no dia 12, no dia da cerimônia da diplomação do Lula. E a Polícia Federal, aparentemente, está, sim, acobertando essas pessoas. E o Alexandre de Moraes, ele acertou em cheio ao prender os bolsonaristas e principalmente ao punir o PL. Porque os manifestantes bolsonaristas, eles estão ficando isolados e o PL está com receio de agir politicamente para dar um endosso a essas pessoas. Tanto que o PL e o Valdemar Costa Neto ficaram com medo de reagir ou entrar com recurso depois que nós tivemos busca e apreensões com a prisão daqueles 2 bolsonaristas deputados estaduais. Houve uma movimentação no PL para que houvesse ali algum pedido de recurso e principalmente um habeas corpus preventivo para os integrantes do partido. Mas isso não ocorreu, porque o Valdemar Costa Neto ficou com medo de ser punido novamente. Então, sem a guarida política, o movimento perde força também. E é por isso que eu tenho falado para vocês. Esse é o momento de maior fraqueza do bolsonarismo. Nós não podemos esperar para agir, nós temos que agir imediatamente. E o golpe final contra o Bolsonaro virá também pela justiça. Bolsonaro precisa ser processado no TSE para que ele se torne inelegível, ou seja, incapaz de disputar o pleito de 2026, 2024 e durante um período. É importante que haja uma ação jurídica pesada contra Bolsonaro, para que ele possa ficar quieto e não incentivar ainda mais os seus manifestantes como ele está incentivando agora. Lula planeja esse plano para acabar de vez com o Bolsonaro, link aqui no card. E você sabe muito bem que o Bolsonaro, como ele protegeu, acobertou o Zé Eustáquio, ele dá sim incentivos e motivação para os seus manifestantes atuarem. Passou da hora de nós agirmos contra o Bolsonaro. O momento é esse. Se nós não atuarmos agora, pode ser que seja tarde demais.